Hola, ¿qué tal? Soy Mercedes. Hola, soy Shafi. Bienvenidos un día más a nuestro análisis semanal del mercado americano. Es viernes 8:22 de la noche o de la tarde, porque aquí ya llevamos tanto rato a oscuras que ya ni sé, ya parece que sea medianoche, ¿no? Es muy triste. Bueno, es lo que toca Navidades por aquí, ¿no? Sí, pero es triste. Sí, a mí me gustaba más el horario de verano. No hay duda, me encanta horario de verano. Aquí dos fans del horario de verano. Por lo menos algo estamos de Estamos de acuerdo. acuerdo, estamos alineados. Pero es tan triste como la semana esta que estamos teniendo en bolsa que no para de caer. Oye, después de la semana anterior, que no habíamos roto nada y parecía que todo iba a seguir subiendo, ¿y qué ha pasado que no para de caer? Pues eu creio que é lo de sempre. Quando vai subindo as ações, é lo que chamamos el muro de las preocupaciones, ¿no? Se van Você vai acumulando acumulando, acumulando, hasta que chega um momento que há muito mais preocupação que força para subir e y você cai. pum, cae. Bueno, pues vamos a ver hoy qué es lo que ha causado ese cúmulo de preocupaciones y qué nos dicen los gráficos para ver si es el inicio de grandes bajadas o es simplemente una caída para coger impulso, ¿no? Claro, miraremos com mais detalhe os gráficos, algumas coisas que, como o sentimento do mercado, ver a parte interna, para Vale, comentar um pouquinho o que está passando e que podemos esperar a a próxima partir de... semana ou mais adelante, não? Muy bien, pues vamos a ello. Vamos. Vale. Decíamos que la semana anterior, que había habido tantos eventos, ¿no? Había intervenido Jerome Powell con la decisión de la Fed, había habido reunión de Estados Unidos y China, había habido un montón de resultados de empresas importantes, pero nada de eso parecía que hubiera causado así un estropicio como muy grande ni nada, ¿no? Pero se ve que los inversores durante el fin de semana lo han consultado con la almohada y como tú dices, se han dado cuenta de que había por ahí como muchos nubarrones y oye, y de repente pues les ha causado un poco de preocupación, ¿no? Entonces, empezamos. La Fed, ¿te acuerdas? Dijo que a partir del 1 de diciembre iba a empezar a, no, iba a detener el QT. Desde 2022 venía con políticas restrictivas para drenar liquidez del sistema y eso que el día 1 de diciembre iba a parar. Bueno, pues se ve que el fin de semana ha habido ahí un poco de tensiones en la liquidez financiera de los bancos y entonces muchos han empezado a decir que para qué esperar el 1 de diciembre, que a lo mejor tenemos un problema financiero encima y bla, 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 bla. Motivo de preocupación. Ha habido ahí tensiones. Sim, se ha hablado muito del fondo repo, isso que é préstamo a los bancos e se ha Eh, incrementado muito, não? Exacto, yo aquí no me quiero extender porque si no el vídeo se hace muy largo, pero vamos, que ha habido problemas de liquidez que han puesto nerviosos a más de uno. Además, es que claro, llevamos ya 36, 37 días de cierre de mercado, no sé exactamente cuántos, pero vamos, oficialmente ya es el cierre de mercado más largo de la historia. Não, série de governo, Cierre não? de gobierno, perdón, ¿qué he dicho? ¿Del Del Estado? mercado. Del mercado, no, del gobierno de Estados Unidos. Es que siguen el muro de las preocupaciones. Y este cierre de gobierno pues tampoco está ayudando nada al tema de la liquidez, porque todos los sistemas administrativos que están cerrados, pues los funcionarios no están cobrando. Y además las ayudas sociales que normalmente se reparten pues también están con retrasos y con problemas, ¿no? Entonces, solo lo que son sueldos a los funcionarios, he leído que hasta 400.000, no, 400 millones por día que se está dejando de pagar. O sea, es dinero que entra en las arcas del Estado porque siguen recibiendo impuestos, tasas y otros tributos que se pagan, ¿no? Pero el dinero no fluye luego de las arcas hacia afuera, sino que se queda ahí como retenido, está taponado. Entonces eso también hace que haya problemas de liquidez. Y luego además, pues ya de un tiempo a esta parte se ha ido detectando que hay un aumento en el nivel de morosidad de los créditos que dan los bancos, ¿no? Entonces, todo esto pues ha causado preocupación de si la Fed será capaz de intervenir si hace falta, si no será capaz de intervenir, ese tipo de cosas, ¿no? Cuando hablamos de deuda, pues es inevitable irnos a hablar de qué tipo de deuda estamos hablando, porque una cosa es que aumente la deuda, pero de gente que luego la va a poder pagar,
Pero lo que pasa es que además de la deuda que dan los créditos que dan los bancos, se ha detectado que hay muchísimo, un volumen enorme de créditos que dan empresas privadas crediticias. Entonces, estas empresas que dan créditos, los dan legalmente, obviamente, pero son como más flexibles que los bancos, ¿no? No están sujetos ni a tanto control, ni son tan exigentes, y entonces, pues claro, dices, toda esa deuda que hay acumulada realmente puede ser un problema si dejan de pagarla, ¿no? Claro. Entonces, el problema se aumentaría todavía mucho más. Y puestos a hablar de deuda y de empresas privadas, pues uno termina pensando en las empresas de inteligencia artificial, con la gran burbuja que hay, ¿no? Porque hay muchas empresas que, vale, las grandes tienen músculo financiero y aunque se endeuden, que se están endeudando, pues todo el mundo creemos que serán capaces de afrontar esas deudas, ¿no? Los estados financieros un poco así lo han reflejado hasta ahora. Pero hay muchísimas startups, empresas pequeñas, empresas medianas que también están metidas en este mundito de la inteligencia artificial, que esas serán capaces de pagar sus deudas o si todo esto se va un poco al garete, vamos a tener ahí un problema que se vaya haciendo cada vez más grande, Sim, ¿no? é um Entonces, ponto que há que estar atento, porque se empieza a colapsar, vai ser como um castilho de barajas, não? Se cai claro, todo de uma vez. se ha escuchado mucho, pues eso, el problema de crisis financiera, crisis de créditos y tal. También preocupa que aunque las grandes empresas pensamos que podrían pagar sus deudas, pues se sabe que están siendo poco transparentes, porque están un poco inventando modelos creativos en donde pues los estados financieros no siempre queda bien reflejado cuánta deuda tienen para sus proyectos, ¿no? Entonces, pues ya como veníamos de haber visto que estaban pues muy valoradas, que algunas inversiones no se sabe hasta cuándo van a empezar a monetizarse, pues ya mucho inversor también empieza por ahí a preocuparse de, vale, sí, mucha deuda, pero yo quiero ver mis beneficios, ¿no? Y quien ya ha ganado bastante dinero, pues empieza poco a poco a recoger una parte por lo que pueda pasar, ¿no? Y eso al final pues también se va también contagiando entre unos y Sim. otros. Entonces, ese tema estaba ahí candente. Aparte de todo esto, pues hemos tenido datos Perdão. macros que, bueno, pues que tampoco han gustado mucho. Porque dices, oye, pero el gobierno está cerrado, no se publican datos, bueno, se publican los datos que da el gobierno. Pero de repente hemos descubierto que hay muchísimas empresas privadas que sí que dan sus datos. Y bueno, pues no son para tirar cohetes, porque los datos de empleo, sobre todo los que han salido esta semana, pues no han gustado absolutamente nada, porque el ADP, por ejemplo, sí que reflejó que se están creando puestos de trabajo, pero luego salió otro estudio diferente diciendo que el volumen de despidos, o el número de despidos empresariales que ha habido este mes de octubre ha sido el mayor desde 2003. O sea, que se crea empleo, pero no a la misma velocidad que se destruye, ni mucho menos. La diferencia es grande. Y entonces, claro, pues todo esto preocupa que llevamos aquí, pues eso, 37 días sin que el gobierno haga sus deberes y sin tener datos oficiales. Y los datos que tenemos, pues no son como muy buenos. Dices, ¿qué pasa aquí? Había así mucho miedo, ¿no? Y luego, pues, en la reunión del FON, que ya se vio que había bastante disparidad de opiniones, pues han ido después dando cada uno sus opiniones. Y claro, están desde los que no hubieran bajado tipos, lo cual preocupa, los que dicen que sí que hay que bajar tipos porque el empleo no sé qué. Entonces, pues bueno, que cuando no hay Hay uma así, divergência de sí, opiniões, hay não? mucha divergencia y la gente está nerviosa y mientras más días está el gobierno cerrado, empeora el tema. Hoy creo que empezaban a suspender, pues no sé cuantísimos vuelos porque ya los controladores aéreos tampoco están a rendimiento completo y ahí ya empieza el caos en los aeropuertos y bueno, tendrán ahí un lío montado que para qué, impresionante. Y por si todo esto fuera poco,
pues empezó el juicio en la Corte Suprema para ver si los aranceles de Trump son definitivamente constitucionales o no son constitucionales. Y parece ser que de momento lo que se ha ido exponiendo pues no ha debido gustar mucho porque hay mucha preocupación con que el veredicto final sea el de inconstitucional. E só um detalhe aqui, desde que saíram os aranceles, las tarifas, ha habido uma caída muito pontual, fuerte, e logo estamos em uma subida já de 7 meses, creio, sem parar. Por lo tanto, o mercado quer as tarifas, não está em desacordo, o mercado como um tal. Não digo os analistas, a televisão ou o que seja. Bueno, Se yo vemos ahí discrepo porque... objetivamente, o mercado está subindo. No, yo discrepo porque el mercado está subiendo por la burbuja de la inteligencia artificial Sí. y que se está metiendo ahí muchísimo dinero. Entonces es una subida medio artificial, en mi humilde opinión. Não, sempre é assim, pero eu lo que digo, se for uma preocupação muito grande de los aranceles, eu creio que estaria afetando mais o mercado de maneira negativa. Sí. A ver, lo que también se ha dicho es que, aun en el caso de que salgan inconstitucionales, con la ley en la mano, Trump sí que tiene formas de seguir aplicando aranceles. Y además, los últimos que ha ido poniendo, ya dijimos que en lugar de ponerlos a países al tum, los había puesto a sectores concretos o a productos concretos y siempre diciendo el tema de la seguridad nacional y todo Sim. eso. O sea, ya se ha ido cubriendo un poco las espaldas. La mayor preocupación que hay es que de la parte de los aranceles, si llegara a ser inconstitucional, de la parte de los aranceles que no están sujetos por ninguna de las leyes que hay ahora en la ley, ¿no? En la Constitución, pues claro, eso habría que devolverlo. Entonces, sí que es verdad que dicen que eso no se devuelve de un día para otro, se va devolviendo de a poquitos y con el trámite burocrático correspondiente y todo eso, pero claro, ten en cuenta que el ingreso por los aranceles ha sido muy alto y mismo así no consigue compensar el déficit de Estados Unidos, ¿no? O sea, la deuda que tiene. Ah, essa deuda é impagável. Entonces la gente dice, si encima ahora de todo eso que hemos acumulado tenemos que devolver una parte, pues ¿qué pasa? Já Porque el veremos. déficit no consiguen terminar de bajarlo, o sea, el gasto público no hay forma de recortarlo tampoco. Entonces, pues todo esto ha creado nerviosismo, ya no solo en la renta variable, también en los bonos ha habido más volatilidad que de normal. Y bueno, yo también sospecho, no sé, ahora lo veremos, que a lo mejor desde el punto de vista técnico es que tocaba y pues eso, que en un castillo de naipes cuando toca, pues Se se cai. cae y en Sim. lugar de hacerlo con el catalizador grande, pues se ha hecho después. Pero un poco así es lo que los nubarrones que hay en el horizonte son esos y lo que no deja dormir a más de uno. ¿Vale? Vale. Bueno, vamos a ver la semana que viene si hay más noticias o qué pasa, ¿no? Bien, este es el calendario de resultados. Me quito para que se vea bien. Como veis, muchas empresas, pero así a primera vista no hay ninguna que podría mover mercado, ¿no? Yo, pues si tengo que decir así alguna de las que normalmente tenemos en cartera, pues diría Cisco, Disney. Dizem não temos em carteira. No, tenemos en cartera, me refiero a la mayoría de los inversores, nosotros Vale, concretamente vale, no. vale. Pero que está en muchas carteras y que puede haber mucha gente pendiente del resultado, pues Cisco, Walt Disney y Applied Materials, AMAT, es la que a lo mejor sí que podría Se causar un poco más essa de... como está no setor de semicondutores, se por si acaso o resultado trimestral fosse muito mal, poderia afetar um pouco aqui, pero Vale. Y luego, antes de grabar, tú me decías de alguna que te gustaba a ti seguir. bueno, de maneira general, a mim me gusta. Vamos mesclar aqui um pouco inversão e trading. Vale. Para hacer trade, a mí me gusta ver la lunes Rigetti y ¿Está? CoreWeave
e a STS Space Mobile. Essas ações estão em setores muito fortes, de moda agora, poderia mover um pouco aqui, são ações muito voláteis, não? Então eu estaria atento a estas. Vale. Martes, eu estaria atento a Oclo, para seguir Aquí. vendo lá como está evolucionando a parte nuclear de empresas de energia nuclear. Como curiosidade, eu estaria atento a Beyond Meat, porque foi uma Ah, empresa quando bueno. saiu disparada, todos pensavam que ia ser o futuro e Sí. hoje Pero estas últimas 2 semanas ha tenido mucho movimiento. Pues no sé muy bien a qué se ha debido, pero en fin, que claro, sí, então se está que volvendo puede um pouco de haber. moda, não? Pero mais que todo curiosidade. Eu não Sí. tocaria esta, era mais por curiosidade. Miércoles, Mercedes já comentou de Cisco e eu não vejo, de meu ponto de vista, aqui nenhuma outra que me chamaria a atenção. Quizás Arcos Dourados, que seria parte de McDonald's. Ujú. E o restante de la semana não me chama a atenção nenhuma outra. Vale. Bueno, pues entonces nos vamos a ver la economía, que según pone aquí en Investing, pues yo destacaría, según está programado, el IPC del jueves como punto más importante, ¿no? Tá, Los bonos quizás quizá también, o pedido de desempleo y este si podría. sale, pues también. Todo va a estar dependiendo de, bueno, pues de si el calendario sigue según la agenda o hay por fin acuerdo y abren el gobierno, que sería, yo creo, desde mi punto de vista, lo que causaría mayor terremoto en la semana que viene, o incluso durante el fin de semana, si es que se llega a algún acuerdo. La apertura de ese acuerdo creo que sí que movería mercado porque, como hemos dicho, todo el dinero que hay en las arcas del Estado empezaría a fluir. Y si a eso le sumamos, pues las empresas que ya han publicado resultados que empiezan con las recompras y bueno, pues que puede haber ahí vidilla, teniendo en cuenta la caída que ha habido, pues que podría ser el impulso del rebote, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues atentos a eso y a ver qué nos dicen los gráficos. Ya veremos. Ya veremos, vamos a verlo. Bem, vamos a ver, vamos empezar com os gráficos aqui. Eu queria empezar. A semana ha sido um pouco movida. Então, ha havido muita discussão sobre sentimento do mercado, el VIX, blá blá blá. Então, vamos a ver o que está passando essa semana e que ha ocorrido e que nos chama a atenção aqui. Eu queria começar com o VIX. Nós vemos que o VIX ha hecho esse movimento e quando ha hecho esse movimento, aqui ha tenido uma caída, não? Essa caída foi uma caída forte que hablamos há tempo. E agora o VIX está começando a subir outra vez. De hecho, hoje, essa vela ha subido mais de 15%, se eu não me equivoco, o VIX. E agora, ao final do dia, está caindo bastante. O que é uma boa notícia, porque quando estava subindo, vemos que o SPY, aqui está, o SPX está aqui na marca de água. O SPX é o índice que o ETF SPY sigue. O SPX estava caindo. A hora que essa vela está barrando durante o dia, estamos vendo que a vela que está formando aqui é uma vela do tipo martilho. Essa vela em pontos de resistência, se lunes aparece uma vela subindo, podia ser uma indicação de suporte. Então, temos que estar atento aqui. Pero a ideia de falar deste gráfico é mostrar a correlação que há do VIX com o SPX, o SPY, o XSP. Quando o VIX sube, o índice cai. Quando o VIX cai, o índice sube. Es casi como tener un espejo ahí en medio. Exactamente. Entonces, buena notícia, final de viernes caindo, el VIX, poderíamos estar formando aqui um suporte. Bien.
Outra coisa que eu queria mostrar que normalmente ha estado de moda, principalmente entre os americanos, a quantidade de empresas, e eu estou falando aqui del SPY, del Nasdaq e del Russell. Este gráfico deste lado são o porcentagem de empresa que está por cima da média de 200. Agora mesmo, a leitura que temos desse gráfico é que ao redor de 50% das empresas dentro de los índices estão por cima da média de 200. Pero podemos ver que estão formando este patrão, não? Desde o início do ano estavam subindo e agora está em um momento de consolidação com um pouco de barrada, 50%. Normalmente, quando chega aqui entre 40 e 20, podemos esperar um rebote. E se barra de 20, podemos esperar um rebote mais forte. Deste lado do gráfico, são as empresas que estão por cima da média de 50. Então, nós vemos que aqui já estão, se vemos esses números, aqui estamos um pouco mais penalizados. Principalmente o RUT, que é a linha branca, solo 37% das empresas estão por cima da média de 50 períodos. E é o que venimos falando antes. As pequenas e médias empresas são as mais castigadas em los últimos meses. As grandes empresas aún seguem forte comparado com as pequenas. Então, vemos que o RUT ha sofrido mais e ha caído, há mais empresas por debaixo da média de 50. E lo que... Sí, fíjate que en septiembre, por ejemplo, estaba todo como al revés, ¿no? Exacto, setembro aqui, não? El RUT, é que o RUT havia subido muitíssimo. Mercedes está falando desta parte do gráfico. Sí. Desde abril hasta setembro, as ações del RUT subiram muitíssimo. O índice de las pequenas empresas estava muito forte. Pero eu o que queria comentar adicional, se por um acaso vemos esse número de empresas e neste rango, como foi aqui entre março e abril, poderíamos esperar um rebote a curto prazo. Se pensamos rebotar aqui, onde estamos com essa quantidade de empresas por cima da média de 50, já seria uma notícia boa que o mercado estaria recuperando-se antes de uma caída mais severa. Não? Vale. Então, estamos atentos a isso. Queria mostrar esse gráfico. Explica porque, boom, voy a tentar apaga nuestra cámara, que no sé si va a tapar la explicación o no va a no sé. Sí, no, pero voy a ampliar aquí porque la idea no es mostrar todo eso. Nosotros tenemos, ese gráfico es lo siguiente. La parte superior, nosotros tenemos el SPY, que está marcado aquí en la marca de agua. Y aquí abajo es la línea de avance y declínio. Entonces, todos los días, essa linha azul, lo que vê é uma suma e resta de ações que han subido e ações que han bajado. E se vai, o número que vai dando, se vai formando a linha esta. Que nos chama a atenção aqui? Isso é um indicador de sentimento contrário. Nós estamos vendo que o índice está subindo sem parar. Não tivemos essa caída aqui, pero de maneira geral, venimos uma tendência alcista. Especialmente esta parte aqui que está marcado com a linha branca. Estamos vendo que é uma tendência alcista forte. O que está dizendo a linha de avanço e declínio? Venia subindo todo esse período, a linha esta venia subindo todo esse período e o índice de maneira geral também. Pero o que está passando a partir de outubro de 2024? Essa linha está em uma tendência negativa. Então, o que está vendo? Dia tras dia, há mais empresas cerrando o dia negativo que empresas cerrando em positivo. Então, esse indicador, tarde ou temprano, se confirma. Então, aqui hemos tenido uma subida muito forte, basicamente, o que hemos comentado nos vídeos anteriores, basicamente por as grandes empresas.
las 100 grandes empresas e las Mag 7 principalmente, pero las acciones que conformam el resto del índice, las más pequeñas, não está acompanhando las grandes. Por isso temos esse indicador. Isso poderia indicar em algum momento realmente uma caída. Podría estar adelantando, ¿no? O avisando de que en cualquier momento ahí va a haber. Vai haver uma caída, ou pelo menos que esteja andando de lado, não? Como digo, em um rango lateral. Hmm, Então, esse é o SPY, e se vemos o Nasdaq, el SPX. oi, Ah, se ha ido. se vemos o Nasdaq, aqui temos essa a linha azul que estamos vendo. Temos a linha azul bajando e o índice subindo, tal como o SPY. Então, o que nós estamos vendo é que poderia haver uma certa correção. Esse gráfico e o gráfico anterior é um gráfico semanal. Então, esta vela que estamos vendo aqui es el de esta semana. é dessa semana. Estamos vendo que essa semana está praticamente eliminando a ganância de 2 semanas, quase 3 semanas. Então, vamos ver as semanas seguintes, se essa tendência vai seguir, a linha de avanço e declínio barrando, pero o índice subindo, ou se vamos ter realmente alguma correção aqui a curto prazo ou um rango lateral, não? Que não significa que caiga, pero que tampouco suba hasta que as pequenas empresas vayam recuperando-se. Então, estamos vendo que a parte interna está passando isso. Este gráfico se chama TIC, é a suma e resta de las ações que conformam um determinado índice. E nesse caso, é a Bolsa de Nova York, NYSE. Nós estamos vendo a linha branca, é a média que estamos vendo dessas velas. Mais que todo para mostrar um pouco a tendência. Desde final de outubro, esta linha azul está mostrando um pouco a tendência que as ações, de maneira geral, estão bajando, não? O número de ações terminando em positivo é mais baixo que o número de ações terminando em negativo. Agora, e essa é uma medida de hora, em las 2 últimas horas estamos aqui no rango positivo. Significa que o mercado, nessas 2 últimas horas, está rebotando. E se começamos na próxima semana com valores por aqui arriba, poderia ser uma boa notícia na próxima semana. Essa é uma medida que utilizamos mais a curto prazo, não é uma medida de largo prazo, principalmente quem está querendo fazer operações day trading ou zero DTE, está atento a esse tipo de movimento. Normalmente, quando chegamos a valores nessa linha branca de arriba ou abaixo, normalmente quando tocamos aqui significa que está muito sobrevendido o mercado e tende a dar um rebote. Aqui que chegou aqui arriba, provavelmente ha dado alguma entrada de abrir um corto ou vender opções no índice arriba. Então, esses valores extremos nos ajudam a dar uma entrada a curto prazo. Pero, mira agora como sube. De maneira general, sim, de maneira general, as ações está havendo mais ações cerrando em negativo que em positivo. Então, estamos atentos a isso a curto prazo. Vale. Haciendo esse comentário rápido da parte interna do mercado, de lo que chamamos sentimento, os americanos chamam breath, vamos ver o que sempre comentamos aqui, que é lo que se ve. A vista general do mercado, lo que se vê, tal como Mercedes está comentando aqui. Vemos que o VIX hoje, agora mesmo, está uma subida de 2,82%, é o que comentamos no primeiro gráfico. O VIX, depois dessa subida, está caindo em la vela de hoje, não? Essa vela aqui
para os inversores é uma vela buena. Quando o VIX está subindo, igual ha subido hoje 10%, 15%, é o dia que tu sales em la calle, alguém te diz, buenos dias, e tu diz, buenos dias porque tu peleas com a esposa. É o dia que está todo mal, as ações da carteira caem. Pero quando o VIX está caindo assim, já começa a coisa a tranquilizar e podemos esperar boas notícias. Pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿Nos gusta la volatilidad o no nos gusta? Nos gusta. Incluso quando ha tenido volatilidade aqui, nos ha dado pontos de entrada. Ah, Pero el inversor de mais largo prazo prefere pouca la volatilidade, né? Que tranquilidad, vá ¿no? subindo de pouco a pouco. Então, el VIX, final del dia, boa notícia. Vamos a ver. Eu queria mostrar os índices, o que ha passado essa semana. Vou começar del pior índice hasta el mejor. Venga, primero las malas noticias. Por increíble que pareça, as empresas medianas me parece que estão piores que as empresas pequenas. Mira, las medianas peor que las pequeñas. Ok. Nós vemos que esta linha amarilla é a média de 50, as medianas han hecho esse movimento e não conseguem passar por cima de la média de 50 e además a média de 50 está começando a cair. Então, essa é uma señal de debilidade. Aqui não me interessa fazer nada desde que esse preço não vuelva a superar essa linha diagonal. Então, me chama muito a atenção a debilidade das mid caps, não? As médias empresas. Logo, vemos o IWM ou o RUT, que está perdendo a média de 50. Vou fazer um zoom aqui, porque eu queria comentar algo que temos que estar atento. Está caindo. A vela de hoje é uma vela espetacular. Se vemos 15 minutos, abriu com esse gap hacia abaixo e desde mais ou menos as 18 horas espanhola, ha começado a subir e não para de subir. E já superamos o cierre de ayer, não? Por isso o índice já está em positivo. Isso está mostrando força ao final da secção. Pero sí, yo no sé si es que ha salido alguna noticia. Si ha salido algo importante, cuando edite el vídeo lo pondremos por aquí. Exato. Uma coisa que havíamos dibujado aqui, que são essas duas linhas, que essa vela, de meu ponto de vista, foi uma vela importante. A pérdida de la parte de abaixo poderia ser um indicador de debilidade. Sí. Nós vimos que o RUT chegou, caiu, pero está de momento trabalhando para terminar por cima dessa linha. Essa é uma boa notícia. Sí. Pero, por outro lado, nós vemos que a média de 50 está, digamos, tentando fazer um movimento desse tipo. Esta vela está terminando com força hoje, pero lo que queremos ver entre lunes, martes ou quizás miércoles é que a próxima vela que apareça aqui rompa essa média e vuelva a superar a média de 50, de tal maneira que essa média de 50 vuelva a subir, indicando que estamos em um bom caminho. Lo que não queremos ver é que a vela de lunes, martes, toque a média e logo comece a ser movimentos como este. Ese sería un pullback feo. Esse seria um pullback que não nos gostaria ver em las pequenas empresas. Vale. Então, estamos atentos para que aqui não estamos, não é que atirar no mensageiro, nós estamos vendo os cenários e está preparado para os 12 cenários. Então, o RUT atento à la média de 50. Logo, o SPY. O SPY, nós havíamos derrado este Fibonacci aqui na semana passada, porque poderia ser os 3 pontos que nós temos que podia rebotar. O primeiro ponto seria este, o segundo ponto este e o terceiro ponto este. Que estamos vendo agora mesmo? Quando chegou a tocar o 675,
hubo um dia em tentativa Hizo un amago de de rebote rebote, ahí. pero luego uma vela muito feia e a vela de hoje, ao início do dia, estava muito feio, Sí, dava a parecía impressão que se iba a perder esse mínimo que temos aqui, se hundía el barco. se um dia o barco, pero desde as 6 da tarde, o índice está rebotando, me está gostando que esteja rebotando por em cima da média de 50 e nesse sector que seria um ponto importante de Fibonacci. Ujú. Esse ponto sai de toda essa subida, não é? Esse rango aqui dessa subida. Vamos ver lunes se realmente sigue subindo. Lo ideal, lunes ou martes, é que veamos aqui uma vela que nós chamamos Cahoot. É uma sigla em inglês que significa Close Above the High of the Low Day, ou seja, que a vela de lunes ou martes termine por em cima do máximo de la vela, que isso é o mínimo. Isso poderia ser um câmbio desta tendência que estamos vendo agora mesmo, que é uma tendência barrista aqui de muito curto prazo. Então, estamos atentos a isso, ao SPY, e vamos ver se rompe, se vuelve a subir. Lo que não queremos ver é que pierda a média de 50 la próxima semana. Sí. Como dices, la vela que ha hecho hoy, si cierra así como está ahora mismo, pues es una vela bonita. A mí lo que un poco me gusta menos es que en las semanas anteriores dijimos que si rompía la vela esa roja grande que hizo Esta esta, tenía que romper al alza o a la baja para ver hacia dónde tiraba el mercado, ¿no? Rompió al alza, todos pensábamos que iba a seguir subiendo, pero se ha vuelto a meter dentro. Entonces eso pues siempre deja un poco la duda de si sería una falsa rotura, si se va a quedar ahí en ese lateral. Pero bueno, la vela que tiene ahora mismo parece indicar que puede haber un rebote ahí para Exacto. coger impulso, ya veremos. Antes de entrar no QQQ, que é o ETF do Nasdaq, eu vou só mostrar o índice NDX, que é o índice do Nasdaq. Os acordais que nós havíamos posto antes, quando estava subindo, que o 25 seria um nível de subida, não? Ha intentado 2 vezes aqui, essa aqui rompeu e agora caiu e está justo aqui. Esse 25.000 está funcionando como imã. Vamos ver se rebota Consigue aqui. romperlo, ¿no? Então, o Nasdaq, de meu ponto de vista, está um pouco melhor que o SPY. E para comentar o que tu has dicho de la vela que está volvendo dentro do rango, eu queria mostrar este canal. E o que nós sempre comentamos, a curto prazo, quando o preço, igual aqui, supera o canal, igual a superado aqui, com gaps tal muito forte, isso atrai a vendedores, gente que ha estado nessa tendência e pensa, a chegada a um clímax, e eu vou vender para sacar ganâncias, e isso provoca caídas, e mira onde está rebotando agora mesmo. En la línea. Exacto. Em la línea e por em cima da média de 50, que ha estado aqui funcionando como soporte. Isso está bem. Ha rebotado ahí a la perfección. Ya veremos si es el rebote definitivo. Pero es como tu decías, si lunes, nesse ponto aqui de los 612, que é similar a los 25.000 en el índice, e tal como hablamos del SPY, se vemos que estas velas começam a dar a volta, Ahí malo. aí malo. Realmente perder esse nível que temos aqui poderia ser uma mala señal a médio prazo, curto e médio prazo. Pero de momento, se vemos aqui internamente os 15 minutos, está superando a apertura e uma subida boa dentro do dia.
Entonces, viendo las acciones, las grandes acciones siguen, las grandes empresas siguen tirando del carro. Las pequeñas y medias aún siguen bastante débil. Hablando un poco de los bonos, el TLT luchando aqui com a média de 50, aunque hemos tenido um cruce dourado aqui, um cruce de ouro, não queremos que o TLT vuelva a tocar a média de 200. O ideal é que rebote aqui. Então, estamos atentos, pero isso é em função a las taxas de interesse de 10 e de 30 anos, que hace justo o movimento ao revés. Então, esperamos a ver se isso rebota. Se rebota hacia arriba, mal assunto. Se sigue bajando, é o que o mercado gusta ver. E aqui, lá de 30 anos, é o mesmo. Estamos formando um teto, não, de mais largo prazo. Essa formação aqui é uma formação de teto, pero poderia estar rebotando aqui e isso é o que não queremos ver. O ideal é que siga caindo. Então, estaremos atentos a isso. O TLT é um ETF muito usado de bônus a 20 anos, tem um volume bastante alto, não? 22 milhões de ações negociadas diariamente. El ouro, como dijimos antes, el ouro ha subido muito e al cair rebotou. Nós pensávamos inicialmente que poderia ser aqui, pero está rebotando aqui. Esse triângulo ha roto hacia abaixo, pero ha manejado e ha subido. O que podemos esperar aqui? Eu não espero uma subida agora mesmo forte para atacar o máximo, não? Eu espero que poderia subir suavemente ou estar nesse rango mais tempo, esperando a média de 50. Isso é o que eu espero. Não estou de momento vendendo calls na posição que temos. Não estou fazendo nenhum corto aqui porque eu espero que pode haver uma subida, aunque não seja muito forte. O que estamos pensando, é o que havíamos comentado, quizás vender puts por aqui, não? Pero isso não está, não hemos decidido aún, estamos esperando quizás la próxima semana. Sí, yo creo que este fin de semana es un poco mejor estarse quieto hasta el lunes. Sí. Como uma indicação, o sector de semicondutores, onde está toda a IA e todas essas coisas, está muito forte. Hemos tenido um retrocesso importante. A vela de hoje não está mala, está dentro desse rango de consolidação, pero vamos a ver se tem força para seguir subindo. Aqui pesa muito uma empresa que eu creio que pouca gente conhece, uma tal de Nvidia. Me suena. Essa pesa muito. Essas small caps nos quita o sonho, não? Está rebotando justo na média de 50. Isso é uma boa notícia. Vamos ver que vai ser. Agora, comentamos isso na semana passada. O rango de... Sí, parece la que medida hayamos dado la luz verde para todo el mundo vender. Hablamos aqui, pum, se ha caído, não? Então, essas medidas de projeção de movimento chamam a atenção. Então, o SMH está tentando repuntar. Há muitas empresas alcistas aqui, não só a Nvidia. Nvidia é a principal, mas temos aqui Micron, que está imparável, Lam Research, que também não está mal. Temos a BGO, que está rebotando justo na média Broadcom, na média de 50. Então, temos empresas que o índice está alcista, não veio para nada como barrista. Esto é eu não falei do Dow Jones. O Dow Jones, vamos mostrar aquele dia. O Dow Jones ha tenido uma correção,
casi ha tocado la media de 50 e está rebotando também. Então, é o Dow Jones acompanhando o mercado de maneira general. Aunque este índice, como calculam a rentabilidade, não me gusta muito. Então, não é um índice que nós seguimos muito, aunque há muitas empresas boas aqui dentro. Bueno, dicho isso, queria falar um pouco de los sectores. Só ver se a câmera não nos tapa aqui. E vou filtrar um pouco esses sectores com o que ha subido nas últimas 4 semanas. Nós seguimos vendo que o setor de saúde sigue forte, está em um processo de retomada e eu estaria atento a empresas e ao setor em si, não? Sí. Me chama a atenção o setor de energia. O setor de energia está dentro. Bom, vamos pôr essa caja aqui. Está dentro deste movimento já há algum tempo e está tentando superar esse máximo, aunque o petróleo esteja barrando. Então, se é o setor de energia, eu estaria atento se realmente vai romper aqui. XLF, nós comentávamos na semana passada e na anterior que poderia estar formando um cup handle invertido. Isso é mala señal, porque se vemos aqui, essa formação aqui não é muito positiva. O que queremos ver? Que isso rompa essa média de 50 e esse nível. Se rompe, o setor financeiro sigue forte. Mientras tanto, vamos esperar aqui, aunque teremos empresas buenas aqui dentro, como JP Morgan, que ha caído hoje e está tentando volver e seguir a alza. Então, estaremos atentos a isso. O setor de rates, não há muito o que fazer aqui, a esperar. Quizás volveria a superar o 42, pero em termos de trade ou inversão, eu estaria esperando maior confirmação. O XLU, que aqui sim estão as empresas de energia, incluso as nucleares, de coleta de basura, tratamento de água. A vela de hoje, se termina por em cima desse máximo, poderia indicar aqui, se termina por em cima desse valor, poderia indicar uma señal de compra hoje. Veremos lunes se tem força realmente para romper essa tendência barrista de curto prazo que estamos vivendo, não? Que estamos vendo agora. Então, atento a XLU. O setor de consumo, el staples, não? Que é consumo defensivo, muito mal, muito rezagado, rebotando aqui, pero média de 50 caindo. De momento está em um rango lateral de muitos anos, não nos chama a atenção. Aunque temos algumas empresas que são boas aqui, como por exemplo, Walmart. No, Walmart poderia estar tentando romper a média de 50 e seguir a tendência alcista. El de materiales tampouco tem muita força. Aqui seguimos acompanhando, mientras não rompa esse nível, não nos chama a atenção. El industrial não está débil, pero tampouco consegue No sale del lateral. sair desse lateral. Aqui há empresas que são boas aqui dentro, pero não estão atascadas, não? Como Caterpillar ha subido muito, está aqui nesse rango. Sí, esta la estaba yo mirando porque en los resultados disparó al alza porque tuvo muy buenos resultados, pero prácticamente se está desinflando. Exacto. Cosas que pasan. El sector de consumo discrecional é um setor importante. De meu ponto de vista, está formando aqui um novo teto, pilhando aqui as que mais pontos, e está perdendo a média de 50. Nós o que estamos vendo é se na próxima semana vuelve a superar a média de 50 ou se vai tocar aqui e volver a cair.
isso poderia ser uma força negativa para o mercado. Aqui tem muitas empresas buenas e empresas grandes dentro de los sectores. Aqui hay que ter atenção porque podemos ter surpresas negativas se esse índice sigue caindo. Este de sector de comunicação, nosotros, essa é uma coisa mais que sempre hablamos, dos movimentos esperados medidos por análises técnicas. Nós havíamos comentado que esse setor havia subido muito, logo caiu e logo estava subindo aqui, formando o que nós chamamos uma bandeira, não? Que está dentro dessas duas linhas e podia ser uma bandeira barrista. Quando vimos isso, que estava rompendo aqui a base do canal este, nós hicimos um Fibonacci, começando deste ponto, tocando este e este, com a projeção do movimento. Esse era a linha verde esta, era 100% do movimento esperado. E hoje, caso tocado aqui, seria o dia para cerrar um swing trade a curto prazo com esse ETF. Pode seguir caindo, sim, pero aqui já chegou desde esse ponto hasta aqui, já chegou a lo que se esperava desse movimento. Cumplido. Objetivo cumprido, se sai e buscamos outra operação. E o sector que está em moda agora, que é o que está tirando os índices, XLK, muito similar ao Nasdaq, ha tocado aqui a média de 50 depois desse movimento forte. O que queremos ver é que isso siga essa tendência, não? Não queremos que barre de la média de 50, poderia ser, se barra desse valor, seguramente veríamos o índice novamente em los 269, o sector, não é XLK. Acompanhando isso e veremos o que passa na próxima semana. Desde logo, o rebote que estamos vendo em todos os índices, em todos os sectores, ao final do dia, está mostrando uma certa força em los índices e isso nos gusta. Então, temos que estar atentos na próxima semana. E como um comentário, nós estamos entrando em uma época que normalmente a estacionalidade não é alcista. É onde entra o dinheiro das pensões, quem está cobrando o aguinaldo de fim de ano e quer inverter o dinheiro em suas pensões privadas, coisas desse tipo. Normalmente é alcista, então podemos esperar que o mercado siga subindo. Pero há muitas coisas macros, como Mercedes nos comentou, que generam um certo estresse. Então temos que estar atentos. De certa maneira, o rebote que estamos vendo hoje me parece importante, pero necessitamos ver uma continuidade lunes. E antes de cerrar a parte técnica, só queria mostrar algumas empresas de cada índice. Por exemplo, aqui, Intuitive Surgical, eu creio que Mercedes abriu uma posição hoje aqui, que é o que comentamos. El Gap, temos que esperar para que lado vá romper, nós estamos apostando que isso vai seguir subindo. Então, Intuitive Surgical dentro del SPY. Sí, además, teniendo en cuenta el chaparrón de estos últimos días, pues se ha comportado muy bien, luego tiene ganas de subir. Exacto. El Nasdaq, temos a empresa O'Reilly Automotive, me está aparecendo esse rebote com a figura essa de K-Hold, que está cerrando por em cima do mínimo do movimento, uma tendência alcista, que é tocado na média de 200, rebotando aqui na média de 200, e eu estaria atento a essa ação. Vale. E dentro do Dow Jones, a empresa The Travelers está em uma tendência alcista. Esse movimento com esta vela aqui muito forte,
com volumen e vemos que as duas velas de las caídas não chegou nem a metade dessa vela. E hoje, apesar dela caída, está haciendo máximo. Se podia esperar Más subida. subidas nos próximos dias. Muy bien, pues antes de que quites, pon, porque el otro día estuvimos hablando de Berkshire Hathaway, que se nos está yendo a pique, pero me parece a mí que está queriendo hacer un rebote interesante. ¿Cómo lo ves? Eu lo veo bastante interessante. Vou fazer um zoom aqui. O que estou vendo? Está em uma tendência alcista. Luego de la notícia de Warren Buffett, vimos que ha caído, ha rebotado, ha caído por aqui e está tentando rebotar novamente, não? Está dentro dessa consolidação em forma de triângulo. E lo ideal é que isso rompa aqui as médias e confirme lunes essa La subida. rotura, ¿no? Se temos essa confirmação, nós o que podemos fazer, e é uma medição por análise técnico, se nós corremos mais ou menos essa parte do triângulo, e consideramos aqui primeiro objetivo que eu tenho seria o techo anterior e segundo objetivo aqui em 577. Deixaremos essas marcas aqui. Sí. Además ha tenido bastante volumen estos días atrás, así que ese rebote y a lo mejor coge fuerza. Vou deixar essa caja aqui e vamos ver como se vai chegar aqui ou não, não? Muy bien. Pero eu vejo que tem recorrido, as médias estão apontando hacia arriba, há volume, como tu has dicho, e está tentando romper essa linha diagonal que temos aqui. Lo que não seria bueno é se ocorrera novamente isso. Sí. Então, por isso temos que ver uma certa continuação para tomar a decisão, ou seja, para ter a confirmação. Para tenerlo más claro. Lo mais claro. Pero a figura me gusta e eu creio que tem potencial aqui. Muy bien. Pues aprovecho para decir que en la newsletter semanal que publicamos todos los miércoles siempre lanzamos también 3 gráficas de empresas que estamos vigilando y con movimientos interesantes y que si todavía no te has suscrito pues ya estás tardando en hacerlo y tienes el enlace en la descripción. Muy bien. ¿Cuál es entonces tu veredicto de lo que hemos visto hoy? Eu creio que o mercado ha tenido sua correção essa semana. De certa que maneira. Hacía falta ya también, ¿no? O sea... Não, eu queria uma certa correção um pouco mais forte, porque estamos desde abril ou de maio, depois da caída de abril, sem perder a média de 50 e sem parar, não? O ideal é essa caída essa média de 50 está bem, se rebota, podemos seguir subindo um pouco mais. Perdão, para mim me gostaria uma certa caída um pouco mais forte para correr força e seguir subindo. Pero lo que he visto hoje, repassando os índices, os sectores, eu estou vendo que estão quase todos rebotando na média de 50. O mercado como um todo está mostrando força. As pequenas e médias empresas estão rezagadas e hace falta um pouco que mais. Que se suman ao carro, ¿no? Exato, que se suba com força, não? Vuelva, porque hemos visto que o RUT e as mid-caps han perdido a média de 50, que vuelva a superar esses níveis. E eu espero na próxima semana que seja alcista. Não saberia não posso afirmar, pero lo que estou vendo no final de semana agora, o viernes, está dando um certo alívio para quem estava muito preocupado essa semana. Bueno, pues yo creo que después del rebote que hemos visto a mitad de la tarde, si finalmente los políticos se ponen de acuerdo y reabren el gobierno, eso puede ser ya el impulso final que hace falta para que esto recupere. Y que venga el rally de Navidad, ¿no? Sé que pensamos que ya empezaba y que todavía no.
Pero bueno, lo dicho, si en este rato ha salido la noticia que todo el mundo está esperando, pues la pondremos por aquí en subtítulos o en algo llamativo para que se vea. Y si no, pues oye, a lo mejor durante el fin de semana, porque al final ha habido ahí un rebote técnico, porque hemos visto que, oye, había muchos valores rebotando en la media de 50, Sí. pero que a lo mejor hay también rumores de que macroeconómicamente hablando puede haber noticias buenas ahí Sí. a la vuelta de la esquina. Eu não sei se é o perro que mueve a cola ou a cola que mueve o perro, pero de certa maneira Sí, esses rebotes, quem está acostumado a ver o mercado, esses rebotes, aunque sejam nos pontos técnicos, suele coincidir com notícias relevantes. Então eu não sei qual vem sí, primeiro, ¿quién presiona a quién, no? pero é interessante. A mim Bueno, me fascina essas es coisas. interesante, sí. En fin, hasta aquí nuestro análisis de hoy. Un poco trabado porque esto es en directo y es espontáneo, no vamos aquí con el guión preparado al 100%, pero creo que ha quedado clara la idea de lo que está pasando y de cómo vemos el panorama, ¿no? E sim, só um detalhe que me olvidei da conclusão. O VIX ha subido e hoje ha caído bastante. Se lunes sigue cayendo, es buena Eso es noticia. buena noticia, sí. Es como final. Muy bien, pues vigilaremos el VIX. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dale like, porque además a nosotros nos ayudas para saber que te está gustando el contenido. Y nada, pues te esperamos aquí la semana que viene o durante la semana con los vídeos didácticos para quienes están comenzando a invertir. No os perdáis los vídeos con Arancha porque son súper interesantes. Sim, cada dia com a Arante intentamos acrescentar um pouco mais de conhecimento de como gestionar a carteira de quem está começando ou quem já tem uma certa experiência, mas há coisas que realmente eu me imagino que muita gente não conhece todo e podemos aportar um Sí, pouquinho. siempre hay pildoritas por ahí, Sim. ¿no? Pues muy bien, muchas gracias. Que paséis buen fin de semana. Hasta luego. Muitas graças e nos vemos no próximo vídeo. Chao.